Olá, queridos, dando continuidade aos nossos trabalhos, trabalhando ainda com o assunto multiplicação de matrizes, eu trouxe um exercício da UEL aqui de 2015, na primeira fase, para a gente poder visualizar como é que funciona e como é que eles pedem, tá? Então, olha só que interessante. Uma reserva florestal foi dividida em quadrantes de 1 metro quadrado, tá? Um espacinho, né, de 1 metro quadrado, de área cada um. Com o objetivo de saber quantas samambaias havia na reserva, o número delas foi contado por quadrante da seguinte forma. Então você tem uma matriz aqui, ó, do lado esquerdo, onde está número de samambaias por quadrante, tá? E do lado direito aqui a matriz B, onde ela está especificado o número de quadrantes, beleza? Então aqui é o número de samambaias por quadrante e aqui o número de quadrantes. Então, essa primeira matriz, ela é uma matriz que ele chamou de matriz A, que ela tem 7 linhas e uma coluna. E a matriz B também tem 7 linhas e uma coluna. Beleza. O elemento A e J da matriz A corresponde ao elemento B e J da matriz B. Por exemplo, 8 quadrantes contém 0 samambaias. 12 quadrantes contém uma samambaia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a operação efetuada entre as matrizes A e B, que resulta no número total de samambaias existentes na reserva florestal. Ou seja, se você quiser saber o total de samambaias, né, existentes na reserva, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar uma matriz por outra. E esse é o grande segredo do exercício. Você não vai somar, você vai multiplicar. Porque, por exemplo, nesse quadrante aqui, 8 quadrantes tem zero. Ó, vou fazer a relação aqui, ó. 8 quadrantes não tem samambaia. 12 quadrantes tem uma samambaia, certo? 7 quadrantes tem duas samambaias, certo? E aí você, em cada uma. Então você tem que fazer o que? A multiplicação para depois somar tudo, correto? Então o raciocínio aqui é o que? Multiplicação de matrizes. Esse é o grande segredo da coisa. Bom, para que a gente possa fazer uma multiplicação de matrizes, tá? Existem alguns pré-requisitos que vocês precisam saber. Você primeiro, antes de fazer qualquer conta, você tem que checar esse pré-requisito. E aí, assim que você fizer essa checagem, você pode efetuar a conta ou não, dependendo da situação. Então, antes da gente resolver, eu reportei aqui um outro exemplo, tá, para poder explicar melhor para vocês. Primeiro precisamos relembrar que, quando falamos de multiplicação de matriz, uma regra é muito importante. Na multiplicação de matriz, só é possível quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, vamos traduzir aqui, ó. Aqui a gente tem a matriz C, 5, 8, 3, 2, 4, 7. Então, ela vai ter 3 linhas e ela vai ter 2 colunas. A matriz 50-20, ela vai ter 2 linhas e vai ter uma coluna, certo? Para que você possa efetuar a multiplicação de matrizes, é obrigatório que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Isso tem que ser igual. Se não for igual, você não pode fazer a multiplicação de matrizes. Aí você vai me falar assim, e a matriz E, que é o resultado da multiplicação da matriz C pela matriz D? Ela vai ser de que ordem? Ela vai ser de ordem 3 linhas e uma coluna. Mas como que eu chego a essa resposta, a essa conclusão? Você vai pegar esses dois aqui, ó. Tá? Então a matriz produto, que eu chamei de matriz E,
ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Aí você vai pegar linha da primeira com coluna da segunda, tá? Então, vou repetir. Para que você possa efetuar a multiplicação de matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E a ordem da matriz resultado, da matriz produto, que aqui no caso é a matriz E, ela vai ser sempre linha da primeira com coluna da segunda, tá? Ou seja, 3 por 1 aqui, tá bom? Se você não fizer isso, se não acontecer isso, ó, se o número de colunas da primeira for diferente do número de linhas da segunda, se aqui não fosse 2, 2, fosse 2, 3, 2, 1, 4, 1, não sei o quê, você já nem precisa esquentar a cabeça, falar, não existe multiplicação de matriz. Ponto, acabou, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse exercício, olha só o que está acontecendo. E no caso dessas matrizes, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Então, essa é uma matriz. A matriz A, vou até colocar aqui do lado. 7, bem grande, por 1. E a matriz B? 7 por 1. Olha só o que está acontecendo aqui. O número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Ah, então não vai ter multiplicação? Não vai ter se você mantiver nessa ordem aqui. Então a gente vai ter que usar o quê? Um outro artifício. Bom, no começo do exercício eu falei para vocês que a gente teria que fazer uma multiplicação de matrizes. Por quê? Para você saber o total de samambaias para cada quadrante, você teria que fazer 8 vezes 0, 12 vezes 1, 7 vezes 2, ou 3 vezes 16, 4 vezes 14, 5 vezes 6 e 6 vezes 3. Ou seja, a multiplicação de matrizes. Se a multiplicação de matrizes, a letra E está fora, a letra D está fora. Aí você fala assim, pode ser a letra A? Se eu fizer a multiplicação da matriz A com a matriz B, vai poder? Não, ó. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda, nessa condição que está aqui. Então tá fora também a letra C. Se eu fizer a transposta da B e da A, vai dar para fazer a multiplicação? Lembra que transposta é aquela onde a linha vira coluna? Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e assim por diante. Então, se eu fizer a matriz transposta, né, no caso aqui, ó, é B transposta vezes A transposta. A ordem aqui não vai importar. Se você fizer AT vezes BT ou BT vezes AT, vai dar na mesma, tá? Mas será que isso aí vai dar para fazer? Será que vai existir possibilidade de a gente fazer a multiplicação de matrizes para esse caso? Vamos checar? Então, se você fizer a matriz transposta, BT, ela vai ficar assim, ó. 8, 12, 7, 16, 14, 6 e 3. Tá? Então, ela vai ser o que? A primeira linha vira primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Vai ser uma matriz de ordem 1 por 7. Ela tem uma linha e 7 colunas. Então, ela vai ser 1 por 7. Beleza? A matriz A transposta de A transposta, vai ficar o quê? A mesma coisa, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela também vai ser uma matriz de ordem 1 por 7. Então, quando eu fizer essa multiplicação, a transposta de B multiplicado pela transposta de A, então vamos colocar a ordem da matriz B aqui, ó, 1 por 7. E aqui a ordem da matriz A transposta. É igual? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Não.
É diferente. Então, isso não pode acontecer. Qual a letra que sobrou? A letra A. Porque se eu pegar a transposta de A, que é 1 por 7, estou pegando essa aqui agora, tá? Ó, a transposta, a ordem dela, 1 por 7. E eu multiplicar pela matriz B, que a ordem dela é 7 por 1, olha lá, ó, não é igualzinho? Então ela preenche os requisitos para que a gente possa efetuar a multiplicação. Por isso, por essa razão, a letra correta é a letra A. Beleza? Então você viu que você não precisava. O que você precisava saber de matriz? A matriz transposta, né? E saber a definição, o pré-requisito para que você possa efetuar a continha de multiplicação de matrizes. Ou seja, para a gente poder efetuar a multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso não acontecer, você não pode efetuar a multiplicação de matrizes. Uma questão muito legal, tá? Que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos encontramos no Meet. Um grande abraço e até a próxima.